Olá, de volta aqui para a nossa penúltima lição da Escola Bíblica Dominical. Lição número 12, dia 20 de junho do ano em curso. O tema de hoje é o diaconato. Somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Missão Europa no Brasil. E o nosso presidente é o pastor José Antônio de Castro. O líder da nossa igreja local é o pastor Nilson de Souza Teixeira, cujo templo situa-se à rua Porto Alegre, número 86, bairro Santo Agostinho, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Fica ali no antigo salão de festas, Requinte Festas. O nosso texto áureo está fundamentado no capítulo 3 da Epístola de Paulo, 1 Timóteo, versículo 13. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Paulo escreveu que também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Com isso, demonstrariam sua consistente atividade e zelo, o que lhes dariam a oportunidade de serem consagrados a uma boa posição. Em vez de continuarem a administrar as necessidades físicas e biológicas dos irmãos necessitados, os diáconos que permanecessem fiéis à função a que foram chamados adquiririam uma boa posição, agora, para ministrar nas coisas espirituais. Ou seja, em vez de ministrar o pão material que perece, eles seriam consagrados ao cargo de presbíteros, para ministrar o pão da vida que sustenta as almas imortais. O apóstolo Paulo continuou dizendo: e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus, a fim de que pudessem atuar no ensino das doutrinas e na exposição das Sagradas Escrituras e na pregação da palavra. Era de costume que os crentes mais austeros exercessem o diaconato, e os diáconos mais experientes e espirituais fossem consagrados ao posto de anciãos ou presbíteros, e os mais capazes anciãos fossem elevados à posição de bispos. O diácono, o presbítero e o bispo eram ministros na igreja primitiva e, portanto, são dons ministeriais concedidos pelo Espírito Santo. Na verdade prática, o comentarista escreveu que, embora o diaconato seja um ministério específico com base bíblica, o exercício de diaconato deve ser missão de todo crente.
E na leitura bíblica em classe, estudaremos o capítulo 3 da primeira epístola a Timóteo, escrita pelo apóstolo Paulo, a partir do versículo 8. Está escrito assim: da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua doble, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Os diáconos ocupam a segunda posição na hierarquia de liderança em uma congregação local. A origem da palavra diácono vem do grego e tem o significado de servo. Este versículo, escrito por Paulo a Timóteo, é a firme demonstração de que esse cargo foi realmente estabelecido na administração da igreja primitiva. Uma das qualidades para o diaconato era não ser de língua doble. Esta expressão faz referência ao homem mexeriqueiro, mais especificamente à pessoa de língua dúplice, quando se fala algo a uma pessoa e outra coisa diversa à outra. Versículo 9 do nosso texto de leitura em classe, Paulo continua dizendo: guardando o ministério da fé numa consciência pura. O diácono deveria guardar o mistério da fé. O mesmo apóstolo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Significa algo que estava oculto, mas que agora foi revelado pelo Espírito Santo. O mistério da fé faz referência ao Evangelho. Paulo dizia que o Evangelho de Cristo deveria conter as grandes doutrinas que estavam ocultas das pessoas, mas que, a partir daquele instante, seriam reveladas. O motivo é muito simples. Embora o diaconato não tenha a função de ser um pregador da palavra, ainda assim seu exemplo cristão seria de grande influência para a igreja, pois o homem que cometesse erros materiais não estaria apto para ocupar o cargo de diácono. 1 Timóteo, do nosso texto de referência, ainda versículos 10 e 11 do capítulo 3. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. O bom diácono, primeiramente, deve ser provado em casa, para depois servir na igreja, a casa de Deus. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. O verdadeiro diácono deve ser alguém que já provou seu serviço na própria casa, para que possa ser escolhido ao diaconato somente se ele for fiel à esposa e ela manter-se fiel a ele. Ser marido exemplar faz parte do serviço adequado para que o homem de Deus possa provar o seu caráter. O bom serviço prestado pelo diácono resulta
em confiança e respeito dos demais, bem como no crescimento espiritual do diácono e aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Ainda 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 12 e 13, Paulo continua dizendo: os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Há um duplo encorajamento àqueles que servem bem como diáconos. Em primeiro lugar, adquirirão para si uma boa posição e respeito da comunidade cristã. Além de fazer relação com sua posição na igreja local, a sua recompensa maior virá pelo serviço prestado ante o tribunal de Cristo, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. E como objetivos específico e geral, temos evidenciados os seguintes: evidenciar a importância da função de diácono, fazer análise do estilo de vida de Jesus como diácono, tornar claro a instituição do ministério do diaconato e apresentar o perfil e a função do diácono. E o ponto central da nossa lição será estudarmos o exercício da função de diácono, que se eleva muito ao serviço voluntário prestado para outrem. E como introdução, estudaremos que a igreja primitiva cresceu de maneira súbita e ruidosa sob o avivamento do Espírito Santo e expandiu-se pelo mundo. À medida em que crescia, surgia também os problemas envolvendo a esfera social, o que demandou providências urgentes da parte dos líderes da igreja. A igreja de Jerusalém reuniu-se em assembleia extraordinária e tomou uma sábia e unânime decisão. Escolheu para o diaconato 7 homens de caráter ilibado, cheios do Espírito Santo, com a finalidade precípua de administrarem esse importante negócio. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3, diz assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Nesta penúltima lição, estudaremos a instituição desse importante serviço que, por causa de uma crise entre a coletividade de indivíduos que se diferenciavam por especificidades socioculturais na própria igreja, o que levou os apóstolos a instituírem a função diaconal como medidas de solução para esta problemática. Ainda hoje, as igrejas cristãs ordenam pessoas habilitadas para esse ministério. E no item primeiro,
que tem por título A Diaconia de Jesus Cristo, estudaremos no subitem número 1 o significado deste termo. O termo grego diaconia tem um sentido de ministério ou serviço. O ministério terreno de Jesus foi uma demonstração clara do verdadeiro sentido do vocábulo diaconia, abrangendo todos os seus aspectos. Em Hebreus capítulo 3, versículo 1 está escrito: Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. O evangelista Lucas chamou-o de profeta e evangelista, escrevendo assim: E lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 19. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Ainda Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18. O mesmo Jesus autodenominou-se o bom pastor. Ele disse: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. Com todos esses predicados, ele também foi chamado de diácono por excelência. Mateus, capítulo 20, versículo 28, está escrito: Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Paulo escreveu que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Epístola aos Filipenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. E no item 2, estudaremos sobre o serviço de escravo. Jesus reuniu seus discípulos para participarem da última ceia, horas antes da sua crucificação. Após a ceia, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Evangelho de João, capítulo 13, versículos 4 e 5. O lava-pés foi uma atitude comovente, pois nos demonstrou serviço, exemplo e humildade. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendei o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor. E dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade eu vos digo que não é o servo maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Evangelho de João,
capítulo 13, versículos 12 a 16. E no subitem número 3, a temática é: o discípulo é um serviçal. Segundo o relato do evangelista Marcos, aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. E ele lhes disse: Que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 35 a 37. Eles ainda não haviam compreendido a mensagem de Jesus. O projeto de Cristo jamais havia estabelecido uma hierarquia de poder temporal para a igreja. Mas a função de servidor, conforme registro no mesmo capítulo, diz assim: Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 43 a 45. E no item 2, o título é A Instituição dos Diáconos. E dentro desta temática, no subitem número 1, estudaremos sobre o conceito da função. O verbete diácono tem o significado de alguém que presta serviços voluntários, em alusão aos criados domésticos na época do Novo Testamento. O termo dá destaque a um mestre ou a um pastor, juntando-se ao sentido técnico de diácono. Outra palavra que se relaciona com o sentido de diácono é o termo doulos, com referência a um servo ou escravo. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem faz isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-los? Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 27 e 28. A ideia principal que o vocábulo diácono traduz é a do serviço voluntário exercido pelo ministro, servo ou assistente para alguém. E no subitem número 2, falaremos sobre a origem do diaconato. Com o advento do ministério formal do diaconato na igreja primitiva, ocorreu uma explosão no crescimento quantitativo dos novos adeptos ao Evangelho de Cristo. A situação social precária de muitos dos que abraçaram a fé, especialmente as viúvas judias, representava um grande problema para a igreja local em Jerusalém. Atos capítulo 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano.
A manifestação deu-se com a reivindicação das viúvas que se sentiram injustiçadas por parte de alguns líderes da Igreja de Jerusalém, razão pela qual cobraram sua assistência social. E no subitem número 3, falaremos sobre a escolha dos diáconos. Os apóstolos resolveram separar 7 homens de boa índole e cheios do Espírito Santo como solução daquele impasse que ora se aflorara no seio da igreja. Eram pessoas habilitadas e cheias de sabedoria, cuja função seria administrar uma questão étnica e social. Foi uma decisão tomada pelos apóstolos para apaziguar os ânimos e de muito bom senso, a fim de que a igreja não se envolvesse em desentendimentos triviais. O propósito da escolha dos diáconos foi resolver uma questão e reconhecer o caminho equivocado aderido pelos líderes até então. Executaram as mudanças necessárias para dar cabo de uma situação que poderia trazer sérios problemas para a igreja de Jerusalém. Ainda capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos, versículos 2 a 6, assim dizem: E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E no item número 3, estudaremos sobre o perfil e função do diácono. No subitem número 1, falaremos sobre as qualificações do diácono. As qualificações exigidas para o exercício do diaconato de nada se diferem das atribuições propostas aos bispos. Primeira qualificação: caráter moral. Os diáconos deveriam ser pessoas honradas, dignas da função, corretas e íntegras. Não poderiam ser homens de língua dobre, mas homens cumpridores da palavra. Também não poderiam ser gananciosos por dinheiro, pois teriam a responsabilidade de executarem trabalhos administrativos da igreja local, auxiliarem nas tarefas do culto e assistirem às viúvas e às famílias necessitadas da igreja. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8, Paulo escreveu: Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Segunda qualificação para o diaconato: caráter espiritual. Ter plena convicção da sua própria salvação e crença no evangelho que apregoa. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 9 e 10, Paulo escreveu: guardando o mistério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis.
Os líderes da igreja local devem avaliar bem o candidato ao diaconato, levando em conta o seu caráter moral e espiritual. Terceira qualificação: para ser diácono é preciso ter caráter familiar. Deve ser marido de uma só mulher, fiel à sua esposa e bom pai. O exemplo dos bispos: os diáconos devem ser zelosos, como os bispos eram com suas respectivas famílias. Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Devem respeitar os filhos, a fim de que possam ser respeitados por eles. A forma como o diácono serve à própria família revelará como tratará a noiva de Cristo. E no subitem número 2, falaremos sobre a função dos diáconos no capítulo 6 do livro de Atos. Ou melhor, a função dos diáconos em Atos capítulo 6. 7 homens de fala grega foram separados para o cargo de diácono, com a finalidade de assistirem socialmente as viúvas da igreja, tanto as de fala hebraica como as de fala grega. Os diáconos eram os responsáveis para dirimir as injustiças sociais dentro da igreja. A função primordial do diácono era de caráter essencialmente social. E no subitem número 3, estudaremos sobre a função dos diáconos hoje. Atualmente, os diáconos atuam na igreja como auxiliares dos pastores, cujas atividades incluem visitação aos enfermos, aos necessitados e aos desviados do Evangelho. Também cuidam das muitas atividades ligadas ao culto, como a distribuição dos elementos da Santa Ceia, recolhimento das contribuições para a mantença da igreja local, tais como dízimos e ofertas, auxiliar na boa manutenção da ordem e na segurança da liturgia do culto, além de outras tarefas que lhes forem determinadas. E com isso, concluímos a nossa lição que fala sobre o diaconato. O ministério do diácono foi instituído pelos apóstolos da igreja primitiva, ocasião em que a igreja crescia de maneira vertiginosa. Com o crescimento dos membros da comunidade cristã, houve necessidade que se consagrassem pessoas habilitadas para resolverem as questões relacionadas a problemas sociais que demandavam especial atenção e muito cuidado. Hoje, os diáconos prestam serviços à igreja local de modo diferenciado. As lideranças da igreja devem valorizar o trabalho prestado por eles e reconhecê-los como excelentes servidores da casa de Deus, pois, lato sensu, todos nós pertencemos ao corpo diaconal da Igreja de Cristo Jesus. E na próxima semana estaremos então encerrando este trimestre de estudos com a nossa última lição, a multiforme sabedoria de Deus. Este foi o nosso manual, lições bíblicas, e durante todo este trimestre falamos de dons espirituais, dons ministeriais. E vem aí, nas próximas lições, o currículo da escola dominical
que é um aprendizado que acompanha toda a família cristã. A cada trimestre, um reforço espiritual para aqueles que desejam edificar suas vidas na palavra de Deus. E no próximo trimestre, no terceiro trimestre, o nosso tema será o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Até lá e bons estudos da palavra de Deus.